Boa noite a todos, a todas e a todos. Mais uma vez estamos aqui no mesmo bate-horário, às 7 horas da noite, para o nosso ciclo de palestras do Março Mulher 2021. E hoje nós temos a querida amiga Tatiana Peçanha, que vai falar sobre os direitos da mulher na Previdência. É um assunto extenso, é um assunto especial, é um assunto que raramente vocês vão encontrar nas lives, é um assunto pouco discutido e muito fundamental nos seus direitos para praticamente todos os aplicadores de direito em todas as áreas. É fundamental, principalmente para nós mulheres, sabermos os nossos direitos na Previdência. Gostaria, nesse momento, de passar a palavra para a nossa vice-presidente, Luciana Freitas, para que ela possa também fazer o cumprimento. Lu? Boa noite a todas, boa noite a todos. Com imenso prazer, né, Fábia, que nós estamos aqui com esse março, né, mês de março aí de 2021, ainda num meio digital, né, ainda num meio online, mas com certeza aí com a participação de várias pessoas, de muitos ouvintes, de várias pessoas que dedicam aí o seu tempo para acompanhar os nossos eventos. Eu costumo dizer, e faço questão de repetir em todos os eventos, que as comissões temáticas, gente, são muito importantes para a gente, né? Enquanto diretoria, nós somos em 5, nós nunca conseguiríamos abranger a totalidade de assuntos que nós conseguimos, porque nós conseguimos graças ao trabalho de vocês. Então, na pessoa da doutora Fábia, eu estou vendo aqui, além da doutora Tatiana, doutora André Amin, doutora Jaqueline Gachet, estou vendo membros da Comissão da Mulher Advogada, né, a doutora Raquel Tamassia, que é a nossa representante aí junto à CAASP. Então, são pessoas que dedicam o seu tempo, né, para a instituição e em prol dos colegas advogados. Então, eu acho que isso é muito importante, quando a gente realiza um trabalho assim, nos doando e em conjunto, ele fica mais satisfatório ainda, né? E a gente consegue abranger todas as frentes que nós conseguimos abranger. Então, Fábia, parabéns mais uma vez aí pelo mês de março, as palestras, os assuntos, as pessoas escolhidas, né? Foi tudo muito bem pensado, então só tenho a agradecer a você, a toda a comissão, na sua pessoa, pelo trabalho desenvolvido, né? Agradecer aos nossos colaboradores nesses eventos, quem nos acompanha aqui pela OAB Campinas, é a Carol, a Beatriz, a Andressa e a Miriam. Então, agradecer a vocês, meninas, por todo o apoio, por toda a dedicação, por todo o suporte. Se não fossem vocês, com certeza a gente não conseguiria realizar, né, tão bem os eventos como a gente realiza. E agradecer ao Danilo, ao Departamento de Cultura e Eventos da OAB São Paulo, que nos proporciona ter o link, né, aqui do Zoom, conseguir montar a sala virtual, todos, né, nos atendendo assim com muita dedicação, com muito empenho para que a gente consiga realizar os eventos da nossa subseção, né? E agradecer a doutora Tatiana, né, por vir aqui falar do direito previdenciário. Doutora Tatiana é uma grande amiga, nós nos conhecemos, brincávamos até antes da gente começar aqui a abrir a sala, né? Do tempo que a gente se conhece, como a gente já sabe aí, né, as nossas brincadeiras e o nosso jeito, né, de fazer piada e de contar histórias, porque nós nos conhecemos há bastante tempo. Então, eu fico muito feliz, Tati. Fico muito feliz que você esteja aqui, que você, com competência que você tem, com maestria, vai falar desse assunto que é tão importante, né, dando recorte aí para a posição da mulher, para os direitos, benefícios, enfim, junto à Previdência, sempre tão importante e que veio a ser determinado com o tempo, né? Porque também não foram os primeiros direitos que se pensaram quando se pensou em Previdência, né?
até porque a mulher também não trabalhava, né? Não tinha muitas vezes trabalhos remunerados, vamos dizer assim, né? Ficava mais na informalidade. Então, é um prazer, né, poder receber você aqui junto com a Fábia. Fiquei muito feliz pelo seu nome, pela sua participação, e quero desejar a todos e a todas uma excelente noite, muito conhecimento, muita troca de experiência, porque isso é o que engrandece a nossa profissão e a nossa trajetória, né? Muito obrigada. Devolvo a palavra, Fá, para você. O microfone. O microfone. Aí. Agora foi. Perdão, gente. Quero agradecer mais uma vez as suas palavras, Lu, a todo o apoio da diretoria, o que eu faço no seu nome. Quero agradecer a Tatiana, que se disponibilizou a vir conversar um pouco com a gente. Eu sei que o tempo dela é escasso, eu sei das correrias que ela tem, ainda mais com essa temática da Previdência. Quero agradecer as meninas, as superpoderosas, a Carol, a Andressa, a Beatriz e a Miriam, por todo o suporte aqui. Quero agradecer também o Danilo em São Paulo por todo o suporte, a todas e a todos que estão presentes, prestigiando, as meninas da minha comissão que eu pude ver até agora, a Ana Paula Ramos, a Thaís Vilaça, que também fez um convite hoje para a palestra da Tatiana, que eu agradeço muito. E agora, com vocês, eu passo a palavra para a Tatiana, que a Tatiana ela é presidente da área de previdenciária do direito da Comissão de Prerrogativas da OAB Campinas. É alguém que, com certeza, tem muita propriedade para falar sobre o tema e eu tenho certeza que vai ser uma noite de muito aprendizado. Então, muito boa noite. Com vocês, a nossa palestrante. Oi, boa noite. Eu gostaria de te agradecer, Fábia, pelo convite, por participar deste ciclo de palestras na Semana da Mulher. Eu fiquei muito feliz, é uma honra representar as mulheres neste momento, nessa semana no mês de março. Tá? Parabenizar a doutora Luciana Freitas pelo excelente trabalho que ela vem realizando junto à diretoria da OAB, por levantar sempre a bandeira em prol da mulher advogada. Foi como a Lu mencionou, nós conhecemos de muitos anos e eu tive a honra de ter a doutora Luciana como minha coordenadora, né? Então, ela foi minha orientadora, na verdade. Tá? Agradecer ao doutor Daniel por ele sempre, né, apoiar os nossos projetos, sempre abrir as portas, né? Foi, acho que, um dos presidentes que mais apoiou a mulher advogada, né? Então, assim, gratidão pela diretoria da UAB, tá, doutora Luciana? E queria saudar a diretoria da UAB Campinas, na presença da doutora Luciana, né, estendendo meu abraço aos demais membros aqui presentes, agradeço aos funcionários, como a doutora Luciana mencionou, a Carol, Danilo, a Andressa, a Bia, que todos, né, lutaram para que este evento acontecesse. E também gostaria de agradecer a presença dos alunos aqui da graduação, né, que eu fiquei sabendo que os alunos acessam e vêm aqui conosco aprender. Então, eu espero poder passar para vocês um pouquinho do meu conhecimento, tá? Eu vou abordar a minha fala em 3 contextos. O primeiro, histórico, o segundo, socioeconômico e o terceiro, sobre os benefícios. Daí, assim, fica a pergunta, por que o Dia Internacional da Mulher? Tá? A data ela teria surgido a partir de um incêndio que ocorreu numa fábrica têxtil em Nova York, no dia 25 de março de 1911, onde cerca de 130 operárias morreram carbonizadas. Essa data foi considerada um marco para a história. Aí, desde o final do século XIX, as organizações femininas, através de movimentos operários, protestavam em vários países da Europa e Estados Unidos. E o que elas lutavam? Lutavam por jornadas de trabalho que eram assim, enormes, 15 horas, e elas queriam menores jornadas de trabalho, salários medíocres, faziam greve reivindicando por melhores condições de trabalho e, inclusive, o fim do trabalho infantil. Bom, o primeiro Dia da Mulher que foi celebrado foi em maio de 1908, nos Estados Unidos.
Aí, em 1945, a ONU assinou o primeiro acordo internacional, aonde firmava os princípios de igualdade entre homens e mulheres. Oficialmente, no ano da mulher, que foi em 1977, o dia 8 de março foi reconhecido oficialmente. Aí, quebrando um pouquinho aqui o protocolo da palestra, Fabri, só para a gente descontrariar um pouco, enquanto eu estava preparando a fala, eu comentei com o meu marido, né, que eu ia falar sobre os direitos das mulheres, porque era uma semana de comemoração da mulher na OAB Campinas, e ele acabou reconhecendo que nós mulheres somos muito unidas, porque essa união foi capaz de conquistar um dia internacionalmente só para nós, e que nós possamos continuar assim, unidas, em prol de direitos cada vez mais. Então, voltando ao assunto, muitos são os desafios a serem vencidos por nós mulheres, porque a luta pelo direito social feminino não para. Então, eu achei importante a gente falar sobre esse contexto histórico, para a gente começar a entender como que foram surgindo direitos na Previdência, tá? Com estas conquistas do mercado de trabalho que elas foram lutando, essas mulheres passaram a ter direitos previdenciários, e é por isso que começou a gerar benefícios. Então, eu separei alguns dados importantes aqui para a gente registrar, tá? Vou pegar aqui. É um dado do IBGE. Cerca de 48,2% das mulheres são chefes de família, enquanto o percentual do homem é de 51,8%. As mulheres, elas ganham, em média, 20% menos do que os homens. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, 43% das mulheres que são chefes do domicílio hoje vivem em casal. 30% têm filhos e 13% não. Tá? O estudo elaborado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, em parceria com a ONU, concluiu a vulnerabilidade dos trabalhadores domésticos no período de pandemia. Cerca de 70% da categoria são mulheres que não possuem carteira assinada. E isso significa dizer o quê? Que elas trabalham na informalidade, sem cobertura de benefícios previdenciários, sem o recebimento de 13º salário, seguro-desemprego, fundo de garantia, tá? E isso, com certeza, vai trazer um reflexo no futuro destas mulheres, né? Essa informalidade que eu mencionei para vocês é fruto também, né, um dos exemplos da contratação de diaristas, porque, assim, particularmente eu entendo que a classe destas profissionais encontram-se desamparadas em seus direitos trabalhistas e previdenciários, uma vez que, quando não há o vínculo empregatício, muitas vezes não há por parte desta classe o hábito de recolher o INSS por iniciativa própria, o que vai acabar por restringir direitos previdenciários futuros, tá? Muitas vezes as diaristas tentam se valer de um auxílio-doença, mas elas não conseguem, não tem recolhimento. Tenta uma aposentadoria por invalidez, não consegue. E quando chega em idade avançada, elas não conseguem se aposentar. Elas conseguem atingir o requisito idade, mas falta ali o quê? O tempo de contribuição, a filiação no INSS, muitas vezes. Falta, às vezes, até o tempo que elas recolhem por um tempo, mas não recolhem o tempo exigido, tá? Então, essa desigualdade do gênero no mercado de trabalho brasileiro, ele não surgiu com a pandemia, mas ele foi acentuado por ela. Então, segundo os dados do IPEA, o percentual das mulheres no mercado de trabalho foi de 45,8% no terceiro trimestre. Apenas esse nível registrado foi em 1990, quando bateu 44,2%. Como podemos perceber, é um dado bastante alarmante, tá? Isso quer dizer que a participação feminina no mercado de trabalho atingiu o pior nível dos 30 anos na crise do Covid-19. A urgência da questão é evidente. As mulheres, elas são um grupo com maior intensidade na pandemia. Os dados públicos já mostram que
jovens, as mulheres foram demitidas em 2020, e a maioria delas eram mães. Segundo Ana Fontes, que é uma presidente do Instituto Rede Mulher Empreendedora, ela concluiu que, na crise, os direitos das mulheres são os primeiros a serem afetados. Muito triste isso, né? Sabendo que ela contribui e muitas vezes ela é chefe daquela família, com um filho pequeno. É muito triste isso, tá? Outro dado importante do IBGE foi o desemprego. Os homens, 12% perderam emprego com a pandemia, e as mulheres, 14,9%. Então, quer dizer, na hora de mandar embora, eles preferiram mandar as mulheres embora do que os homens. Cerca de 7 milhões de mulheres haviam deixado o mercado de trabalho na última quinzena de março, contra 5 milhões de homens. Esse dado pelo IBGE foi divulgado neste mês, tá? E revelou ainda que metade das mulheres negras com filhos pequenos não conseguem trabalhar no Brasil. Falando da questão agora previdenciária propriamente dita, a Previdência Social ela estabelece diferenças pontuais entre homens e mulheres, como, por exemplo, a aposentadoria entre eles, tá? Eu vou dar uma breve introdução sobre isso, depois a gente mais especificamente vai falar sobre a questão da aposentadoria. A emenda complementar 103 de 2019 foi a que modificou a aposentadoria de homens e mulheres. Então, assim, os homens, 65 anos, mulheres, 62 anos. A carência de 15 anos de contribuição para as mulheres, para os homens, 20 anos. O valor do benefício mínimo é de 60%, sendo que antes era de 85%, sobre o quê? A média previdenciária. A análise revela que a reforma, as mulheres estão em piores condições que os homens, pois se as mulheres ganham menos que os homens, a contribuição para a Previdência Social também cai, e isso faz com que tenha um reflexo na aposentadoria desta mulher futuramente, né? Um dos benefícios devidos à mulher é o salário maternidade, pago à gestante, mãe, ou também mãe adotante ou pai adotante, porque não há distinção hoje, tá? Então, a duração, em regra, 120 dias, podendo, em alguns casos, estender-se a 180 dias. A maternidade, ela está longe de ser tratada como um cuidado e uma garantia protetiva descrita no texto constitucional. A mulher ainda encontra obstáculos no mercado de trabalho, especialmente de cargos que têm possibilidade de ascender, onde se nota que muitas é preciso escolher entre a carreira ou os filhos, ou carreira e filhos, né? Digamos assim. Isso corre por conta de uma cultura social que não procura se ajustar na melhor adequação dessa diferença biológica da mulher, demonstrando ainda a aniquilação do princípio constitucional de igualdade material entre os sexos. Eu quero compartilhar com vocês um caso de uma super amiga minha, advogada, trabalhava numa empresa muito conhecida por mais de 8 anos. Quando ela engravidou, ela começou a sentir muito mal, a pressão dela subia, ela precisava ir ao pronto-socorro direto. Ela começou a ser perseguida dentro da empresa pelo diretor dela, que chegou ao ponto de dizer para ela que estava contratando outra pessoa para entrar no lugar dela quando ela ganhasse o bebê, porque ela ia perder o emprego. O que eu quero dizer com isso para vocês é que algum momento da vida, aquele diretor, a mãe dele teve que deixar o emprego para que ele viesse ao mundo. A gente não sabe onde ela trabalhava, o que ela fazia, mas ela teve que abdicar mão de alguma coisa para que ele viesse ao mundo. E aí ele tem esse tipo de postura,
tá? Então, assim, tem uma frase que eu gosto muito, que eu queria compartilhar com vocês, que ficasse aqui na Semana da Mulher como reflexão, que metade da humanidade é mulheres, e a outra metade é de filhos delas. Que fica essa reflexão para que a mulher possa sempre ser valorizada, pois o contrário seria renegar a sua própria origem. É muito forte isso, tá? Que fique de reflexão a todos nós. Voltando um pouco a essa questão, né, socioeconômica, apesar da Constituição prever a igualdade entre homens e mulheres, a prática, ela grita por igualdade de direitos. É de fato que igualdade de gênero ainda é uma questão a ser tratada com maior profundidade, seja através das normas legais, através de trabalhos de política pública, maior reintegração nas empresas, para a ascensão das mulheres de cargo alto, assim como na cultura social em geral, tá? O que eu queria compartilhar com vocês é que a expectativa de vida das mulheres hoje, ela é superior à dos homens. E por isso as mulheres hoje, elas são a maioria na população idosa. E grande parte dessas mulheres chegam na velhice sozinha. Eu cheguei a fazer uma pesquisa, né, sobre a questão da pensão por morte. A população com mais de 60 anos é do sexo feminino. E essa pesquisa mostrou que 55% das mulheres entre 65 e 70 anos não tem mais companheiro, ou seja, não irá transmitir o benefício de pensão por morte, a não ser que ela tenha um filho incapaz, alguma situação dessa forma, mas assim, para o companheiro, não tem companheiro, não vai ficar pensão por morte, tá? Então, passado esse contexto, né, que a gente tem de socioeconômico, agora eu quero abordar com vocês a questão previdenciária propriamente dita. O artigo 201 da Previdência Social diz que a Previdência Social será organizada sob a forma de regime geral de caráter contributivo, filiação obrigatória, observado critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e atenderá nos termos da lei. A inciso 1. Cobertura de eventos de incapacidade temporária permanente para o trabalho e idade avançada. O que ele determina aqui? Aqui ele já diz o auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, tá? Então, esses dois benefícios já estão segurados pela Constituição Federal. Inciso 2 já fala da proteção da maternidade, especialmente a gestante. Daí, o inciso 3 fala sobre o auxílio-reclusão, daí o inciso 4 sobre salário-família, e aí o inciso 5º, que é a pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge do companheiro e dependente, observado o disposto no parágrafo 2º, tá? Então, fica que a Constituição já trata os benefícios de pensão por morte, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, salário-maternidade, salário-família e auxílio-reclusão, dentro do artigo 201. O artigo 18 da Lei 8.213, ele vai trazer para nós os benefícios, tá? Então, daí a gente tem lá, quando a pessoa é segurada, quais são os benefícios? Aposentadoria por invalidez, por idade, tempo de serviço, contribuição especial, auxílio-doença, salário-família, salário-maternidade e auxílio-acidente. Quanto ao dependente, pensão por morte e auxílio-reclusão. E quanto ao segurado e dependente, serviço social e reabilitação profissional, tá? Então, a gente vai começar aqui com o auxílio-doença, agora. Por que o artigo 201, ele não menciona no inciso 1, auxílio-doença e
e aposentadoria por invalidez, porque ele alterou a nomenclatura do artigo anterior, a reforma alterou. Então, o que ele diz? Ele diz que será o benefício por incapacidade temporária. Então, se a incapacidade é temporária, auxílio-doença. Se a incapacidade é permanente, aposentadoria por invalidez, tá? Então, ele já dá a dica para a gente aqui. A incapacidade tem que ser por mais de 15 dias, né? Temos 2 tipos de auxílio, previdenciário, acidentário. Acidentário decorre dos acidentes de trabalho, os previdenciários, demais casos, origem não ocupacional. Não posso entrar, né, assim, explicando melhor esses dois, porque senão eu teria que fazer uma palestra só sobre isso. Tipo de carência, tá? 12 meses a carência. E como que é pago o auxílio-doença? 91% do salário benefício, respeitando os últimos 12 salários contributivos. Muitas vezes o INSS reconhece o auxílio-doença. Por quê? Porque para ele é mais vantajoso pagar 91% do que pagar os 100% da aposentadoria por invalidez. Então, o que é bacana trazer para vocês aqui na realidade? Se você tem um caso no seu escritório de que a incapacidade é permanente, você já pode entrar pedindo a conversão daquele auxílio-doença pela incapacidade permanente para que se converta na aposentadoria por invalidez e pedir a diferença dos 9% que não foi concedida administrativamente para o INSS, mês a mês, tá? Fica a dica aqui. Vou contar para vocês aqui um caso de uma prima minha. Ela sofreu um acidente doméstico. Ela sobrevive com venda de bolos, doces, salgados, e ela não fazia recolhimento previdenciário. Hoje ela está impossibilitada de trabalhar, mas como ela nunca havia feito nenhum tipo de contribuição, ela não pode solicitar nem mesmo auxílio-doença. Então, assim, é muito importante a gente ter em mente que a gente não sabe o nosso futuro de amanhã, né? A gente não sabe o nosso futuro. Então, o que a gente precisa? A gente precisa recolher a previdência social, porque de repente você pode acordar desamparado, né? Não ser possível mais realizar o trabalho. Então, isso é muito importante, tá? Eu queria agora falar sobre o salário maternidade, tá? Ele é pago assegurada durante 120 dias, com início de 28 dias antes e termo de 91 dias após o parto. Ele é concedido por 2 semanas no caso de aborto não criminoso, comprovado com atestado médico contendo CID específico. As empregadas domésticas, trabalhadoras avulsas, não têm carência. Para aquelas que são seguradas individuais, facultativa, a carência é 10 meses de contribuições, tá? 10 contribuições mensais. Em caso de parto antecipado, como que faz? Será reduzido o número de contribuições equivalente ao número de meses que o parto foi antecipado. É devido ao salário maternidade para adotante, como eu disse, homem ou mulher, para quem adquiriu a guarda judicial. A idade do recebimento dessa adoção é até 12 anos, porque se entende que criança é até 12 anos, a partir disso é adolescente. Então, o salário maternidade, ele não é pago para quem adota adolescente, tá? Então, assim, até 1 ano, recebe 120 dias de licença. A partir de 1 ano a 4 anos, 60 dias. A partir de 4 a 8 anos, 30 dias de recebimento, tá? Rapidamente, eu vou falar para vocês agora sobre a questão da aposentadoria por invalidez, que pouco muda com relação ao auxílio-doença. No auxílio-doença, eu falei que recebe 91% da média das 12 contribuições, na aposentadoria por invalidez é 100%, tá? Vai ter direito a este benefício quem estiver com a incapacidade permanente
A carência, 12 meses de contribuições, como eu disse, e nenhuma contribuição, não tem carência para quando é acidente de trabalho, né? E aquelas doenças que estão contidas ali no Ministério da Economia, que antes era chamado de Ministério da Saúde. Então, a aposentadoria por invalidez, ela é devida a partir de quando a segurada é considerada incapaz para o trabalho, insuscetível de reabilitação, tá? Ao exercício daquela profissão que garanta a subsistência. O segurado, ele não pode, em hipótese alguma, realizar nenhum tipo de serviço enquanto ele estiver recebendo aposentadoria por invalidez. Nem motorista de aplicativo. O que aconteceu comigo esses dias? Precisei chamar o Uber para ir ao centro da cidade e resolver o problema da chave Pix na agência lá do Banco do Brasil. Fui de Uber. Aí, a motorista do aplicativo me pegou na porta do escritório, começou a puxar papo comigo. Daí ela falou assim, a senhora é advogada? Eu vi que a senhora é advogada. Eu falei, sim. Então, eu estou tentando marcar perícia no INSS, eu estou recebendo aposentadoria por invalidez. Né? Como assim? Qual é a invalidez? Eu pensei. Então, assim, com certeza, se o INSS souber que ela está fazendo esse trabalho de aplicativo, ele vai cessar o benefício, mandar cartinha pedindo a devolução de tudo aquilo que foi pago, tá? Então, assim, às vezes o cliente entra no nosso escritório, a gente olha o cliente e não imagina que ele faz uma outra atividade laborativa. E quando ele sai do nosso escritório, vai na perícia, não passa, a gente fica inconformado. Meu Deus, mas como que o fulano de tal não passou na perícia? Não passou, a incapacidade dele não era permanente, tá? Então, na maioria das vezes é isso que acontece. Deixa eu ver aqui, se a aposentada por invalidez necessitar de uma assistência permanente de outra pessoa, vai ser acrescido 25% sobre a sua aposentadoria, tá? Que a Previdência entende que é para poder custear a despesa que ela vai ter para cuidar daquela invalidez, tá? Esse acréscimo, gente, ele não está incorporado no recebimento da pensão por morte. Então, se o segurado que recebe aposentadoria por invalidez falecer, aquele que for receber pensão por morte, a mulher que vai receber pensão por morte, ou o cônjuge daquela mulher que faleceu, não vai ser incorporado no benefício os 25% que o falecido recebia, tá bom? Aposentadoria por idade, eu vou falar agora aquela que foi contemplada pela emenda constitucional, tá? Então, assim, ó, a aposentadoria voluntária, ela agora acumula requisitos de idade e tempo de contribuição, observadas as seguintes condições: homem, 65 anos, mulher, 62 anos. Lógico que tem que ser observado o tempo mínimo de contribuição, mulher 15 anos, homem 20 anos, tá? 60 anos, homem, 55 anos, mulher, se for trabalhador rural, tá bom? Então, vamos ver, o artigo 201 do parágrafo 8 da Constituição, ele trata o quê? Ele trata o professor, né? Que se aposentam com 60 anos de idade e as mulheres 57 anos. Então, não basta completar a idade. A regra transitória solicita a comprovação de 25 anos de contribuição neste trabalho professor, tá? Hoje, o cálculo é da seguinte forma: se você tem 60% da média previdenciária, você vai ter 2% de acréscimo para cada tempo de contribuição que exceder os 20 anos do homem. Então, por exemplo, o homem tem 65 anos de idade, mas ele só tem 20 anos de contribuição. Então, ele vai receber, a partir de agora, como? Ele vai receber os 60% mais 2% a cada ano que passar os 20. Para que ele receba tudo, ele tem que ter 40 anos de contribuição. Se você for somando 2% por ano, você vai chegar aos 40 anos de contribuição, tá? E para as mulheres, 35 anos de contribuição para receber os 100%, tá? Nós temos 5 regras transitórias
Eu, assim, não posso, em hipótese alguma, falar sobre elas, porque eu precisaria de pelo menos umas 2 palestras para falar tudo, que é de tanta matéria que tem que não esgota, parece que não tem fim. Mas o que eu posso falar para vocês é quais são e onde achá-las na emenda constitucional para aplicar ao caso. Então, vamos lá, progressiva. Ela está na emenda complementar 103 de 2019, artigo 15. Tempo de contribuição, né, mínimo, mais idade progressiva. Ela está no artigo 16 da emenda. Tempo de contribuição mais o pedágio, artigo 17 da emenda. Idade mínima, tempo de contribuição mais pedágio, artigo 20 da emenda. E aposentadoria por idade, artigo 18 da emenda. Tá certo? Vamos falar um pouquinho agora da pensão por morte. A pensão por morte, ela é paga aos segurados dependentes, aposentado ou não. Havendo mais de um pensionista dentro da mesma classe, a pensão será rateada entre todos partes iguais. No caso, por exemplo, se tiver 5 filhos, cada um vai receber 50% e a cônjuge 50%, tá? Então, entre os filhos vai ser partes iguais e a cônjuge fica com 50%. Independe de carência, tem que estar o quê? Mantida a qualidade de segurado ou adquirido já o período para concessão de aposentadoria. O que significa mantida essa qualidade de segurado? Ele não pode ter perdido a qualidade e dentro daquele período de graça, entendeu? Se ele ficou desempregado, se ele não atingiu ainda o período da concessão para aposentadoria, tá bom? A pensão por morte, ela é devida ao cônjuge ou companheiro, ela vai ser calculada de acordo com a idade no momento do óbito. A idade de quem? De quem ficou viúvo, né? Então, o que acontece? O artigo 77, parágrafo 2º, inciso 5º da Lei 8.213/91, vai trazer uma tabela para a gente da data em que a pessoa foi viúva, qual o período que ela vai receber a pensão por morte. Então, vamos lá. Menores de 21 anos, 3 anos. A partir de 21 a 26 anos, 6 anos. De 27 a 29 anos, 10 anos. A partir de 30 anos, 40 anos, 15 anos. A partir de 41 a 43 anos, 20 anos. E só a partir dos 44 anos é que a pensão por morte vai ser vitalícia, tá? Então, o que acontece? A Previdência, ela entende aqui que a viúva nova, ela vai receber pouquinho, que ela tem condições de continuar trabalhando. Então, a regra aqui é entre a viúva nova ou não, tá? Não vamos dizer viúva velha, né? Vamos dizer viúva nova ou não. A viúva nova, ela vai receber menos anos, porque ela tem condição de continuar trabalhando, de receber, de se manter. Já acima de 44, 45 anos, já fica mais difícil arrumar emprego, né? Então, a Previdência entende que, em face também desse estudo, né, social sobre a idade para que se possa ser mantido no emprego, receba-se também a pensão por morte, tá joia? Vamos falar um pouquinho sobre o auxílio reclusão, tá? A partir de 1º de janeiro de 2021, será devido aos dependentes do segurado de baixa renda, que foi recolhida à prisão do regime fechado, que não receber remuneração da empresa e nem estiver em gozo do auxílio por incapacidade temporária, pensão por morte, salário maternidade, aposentadoria. Então, não pode estar recebendo, tá? Esses tipos de benefícios. Ele vai ter que estar sem nenhum tipo de recebimento, estar em regime fechado para que possa passar o auxílio reclusão aos dependentes, tá bom? O valor da tabela de 2021 é R$ 1.503,25 e o valor pago pela Previdência é de um salário mínimo, tá bom? Daí, para que
o dependente possa receber o auxílio reclusão, é necessário que na data da prisão o recluso seja comprovadamente tenha dado baixa na renda e mantenha a qualidade de segurado, tá? Eu vou passar para vocês quais são as regras para ter esse direito do benefício de reclusão. Possuir capacidade de segurado na data da prisão, ele tem que estar trabalhando, contribuindo para a Previdência, tá bom? Estar em regime fechado, receber renda igual ou inferior a R$ 1.513,25 e ter contribuído pelo menos 24 meses. O que é isso? 24 contribuições para a Previdência, tá? E não receber nenhum outro benefício do INSS, que foi o que eu já tinha dito antes. Em relação aos dependentes, quem pode receber esse auxílio reclusão? Cônjuge e companheira, né? Aí a gente tem as nossas regras do Código Civil lá, de casamento, união estável, né? Prova da união estável, tá certo? Na data em que o segurado foi preso. Filhos e equiparados, como que a gente diz esses equiparados, né? Que esses equiparados seria daquela época do Código de 1916, mas assim, os filhos e os adotantes, que são filhos, né? Menores do que? De 21 anos. E aí, os incapazes, que daí não tem idade, né? Enquanto durar a deficiência. Os pais, eles precisam o quê? Comprovar obrigatoriamente a dependência econômica. E os irmãos também, comprovar a dependência econômica e ter idade inferior a 21 anos. Os únicos da relação de dependentes que e direito ao recebimento, tá bom? Tem a gente não pode chamar de benefício, né? Porque ele é amparo social, que é o LOAS. E eu gosto muito de fazer esse benefício. Assim, são... Gente, nós tivemos um probleminha técnico, a doutora Tatiana caiu, eu peço para vocês aguardarem um pouquinho só, para que nós possamos fazer o retorno da palestra, ok? Boa noite, doutor Daniel. E aí? A Tatiana caiu, você gostaria de falar um pouquinho com os nossos com os nossos amigos que estão nos ouvindo? Claro. Dá uma boa noite. Boa noite. Estou vendo aqui muitos amigos aqui na sala dos espectadores, né? E mandar um abraço aí a todas, a todos, enfim, mandar um abraço na pessoa aí do querido André Amin, nosso guerreiro das prerrogativas, querido amigo, advogado aí muito destacado e principalmente muito preocupado com a defesa
das prerrogativas profissionais, viu? Também um abraço para o Jardel, né, que é o marido da palestrante. Também tem que ser parabenizado aqui pela mulher de vigor e fibra que ele tem em casa, né? Junto com ele, ao lado dele. E também cumprimentar aí uma pessoa da Thaís Paladino, que também é presidente de comissão aqui da UAB Campinas. Enfim, a todos, a você, Fábia, pelo evento, pela organização do evento, pelo mês da mulher. Ontem nós começamos com a palestra da Miriam Ravanelli, foi maravilhosa. Então, realmente um mês de intensos debates aí nesse assunto tão importante, né? Cumprimentar também a Andressa, a Miriam, que está aí, a Carol, a Beatriz, nossas colaboradoras, que tornam possível a realização desses eventos. E a toda a comissão da mulher advogada da subseção, lideradas por você, Fábia, que tem feito um trabalho incrível e deixado uma marca registrada na história da subseção pela presença, tanto nos eventos, com a realização de eventos e dentro aí da seara da capacitação jurídica, discussão de temas relevantes da mulher advogada, como também em diversas frentes de trabalhos sociais, atendimento, enfim, uma gama de atividades, algumas que aparecem nos eventos, nas palestras, e outras que são feitas de maneira silenciosa, mas que, como eu disse, eu estou participando de um evento da ESA agora, sobre um curso de pós-graduação em Direito Desportivo, e falei lá que nós precisamos realmente virar a chave da desigualdade de gênero e fazer com que efetivamente isso seja uma realidade, né? E para isso a gente batalha aqui na subseção e a comissão também para colocar esses assuntos em pauta e discutir e fazer com que a gente tenha isso o tempo todo sendo tratado, para que cada vez mais e mais pessoas se conscientizem e vejam a importância de termos a igualdade de gênero, as pessoas podendo fazer as suas coisas livremente, dentro de casa, no trabalho, e que a diferença de gênero não seja um empecilho para que a pessoa tenha uma boa família, cresça profissionalmente, ou possa ter as suas realizações, possa ter as suas conquistas, né? Então, parabéns a vocês, parabéns à comissão, a você, Fábia, e espero que a Tatiana aí retorne logo para a gente poder aprender mais um pouco com ela, né? E a Tatiana é um exemplo aí importante de uma mulher advogada, que tem destaque na carreira e que tem o apoio do marido, ou seja, tudo aquilo que a gente vê de importante numa relação sadia e construtiva, onde um apoia o outro para frente, para cima, e não uma relação tóxica, como a gente vê muitas vezes acontecer, né? Então, por isso que eu fiz questão de sair do evento para vir aqui para cumprimentá-los a todos, a todas, por mais essa realização, viu, Fábio? Eu agradeço, presidente, pelas suas palavras e gostaria de dizer que eu agradeço imensamente também o apoio da diretoria, o que faço no seu nome, pelo apoio para a comissão, para os membros da comissão, para todos os palestrantes, todos os eventos, campanhas que nós trazemos. Nós temos sempre o seu apoio incondicional. E gostaria de falar para vocês todos que a escolha desse ciclo, desse mês, Março Mulher, foi muito atencioso, cuidadoso, com a intenção do quê? De ressaltar as mulheres que trabalham na OAB voluntariamente. Como vocês devem ter notado, a maioria ou é conselheiro, ou é presidente de comissão, ou é vice-presidente de comissão, mas são mulheres atuantes que dedicam o seu tempo precioso, fazem de coração o voluntariado, a participação, e todas elas, cada uma em sua especificidade, têm um conhecimento ímpar para passar para todas as pessoas. Então, a intenção do nosso ciclo do Março Mulher 2021, esse ano, foi de enaltecer, foi de engrandecer e foi de prestigiar
as mulheres que trabalham na OAB voluntariamente, as presidentes de comissão, vice-presidente, diretoras, conselheiras, todas as mulheres que têm o seu destaque, que têm o seu conhecimento, que são mulheres aguerridas, que são mulheres prestativas, que são mulheres que bastou um convite meu para prontamente todas aceitarem vir palestrar, vir ministrar o seu conhecimento, dividir um pouco do seu conhecimento com todos. Então, é uma grande satisfação, eu estou muito feliz com esse ciclo e mais ainda com cada palestra, que eu já tenho aqui, ó, meu caderninho anotado, que eu vou anotando tudo de cada palestrante, porque cada palestrante traz um conhecimento a mais, um ensinamento a mais, um toque, um pulo do gato para um caso nosso específico. Então, eu acredito que isso está sendo muito importante, não só para os estudantes que estão nos assistindo, mas também para os colegas e as colegas advogadas, porque é conhecimento que sempre pode ser dividido e partilhado. É verdade. E eu agradeço imensamente por isso. É verdade. Eu Parabéns, acredito... Oi? Parabéns a você, a toda a comissão. A Tatiana acho que já está aí de volta. Parabenizo a Tatiana também, viu? E eu vou ter que sair, infelizmente, que eu tenho que retornar para esse outro evento, mas deixo um abraço a todos vocês. Vi que a Kátia está aqui também, a Tereza, enfim, muita gente aí boa prestigiando. Parabéns pelo evento, viu? Muito obrigada, presidente. Tati, você já está de volta, minha amiga? Tati? Ela está aí, parece. Eu acho, Tati, você tem que... Eu vejo aí o desenho dela. Ela está no mudo. Eu estou aqui. Tá, então tá bom. Apareceu. O que aconteceu? Agora deixa a palavra com você, minha amiga. Muito obrigada. O que aconteceu foi que deu um pique na energia e desligou o computador, e aí teve que reiniciar a internet. Vocês me desculpem, tá? E muito obrigado, Fabi. Eu ouvi, né, o que você disse sobre o convite. Eu jamais poderia recusar. E, assim, para mim é uma honra poder estar aqui hoje com vocês, com todos os membros, né, da UAB, diretoria, aos alunos. Para mim é uma honra muito grande. Eu fiquei muito feliz que o meu presidente, o doutor Daniel, o doutor André Amin, presidente da Prerrogativas, vieram prestigiar a palestra, as esposas deles vieram também. Então, assim, eu agradeço muito, viu? Muito obrigada. Então, retomando o tema aqui, sobre LOAS, como eu não sei até onde eu falei porque deu aquela travada da energia, vou recomeçar, peço desculpas novamente, tá? Vou começar sobre o LOAS. O LOAS, ele é um amparo social, tá? Ele independe de contribuição. Ele é destinado a quem? Ao idoso e ao portador de deficiência. Assim, eu sei, a gente vive de advocacia, a gente tem que cobrar honorários, a gente vive disso, a gente não é entidade filantrópica, né? Mas, gente, quem é advogado previdenciarista sente dó quando faz LOAS, porque, assim, você sabe que aquela pessoa precisa muito mais do que você, né? Então, assim, várias foram as vezes que eu fiquei com dó e acabei fazendo, sabe? Assim, porque você sabe que aquela pessoa vive em condição de miséria mesmo. E aí você fala assim, Deus foi tão bom comigo, né? Hoje eu posso, eu já ganhei bastante dinheiro sendo advogada, hoje eu posso fazer, né? Essa caridade em dar um benefício para alguém que precisa, porque assim, se você vê a situação de quem realmente pede LOAS, chega a doer o coração, tá? Então, vamos lá. Lembrando desse exemplo que eu dei lá atrás, da diarista, lembra que eu falei que ela não recolhe benefício, e aí se ela não recolhe benefício, ela se aposenta como? Ela ainda tem a chance do LOAS, né? Ela pode solicitar o LOAS quando ela estiver numa condição de idade ou numa condição de deficiência, tá bom?
como que seria essa deficiência do LOAS, né? É aquela que tem impedimento a longo prazo, de natureza física, intelectual, sensorial, tem que ter participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, o que acontece? A deficiência tem que ser comprovada mediante laudo da equipe multiprofissional do SUS ou do INSS. Isso é o que diz no decreto 1744 de 95, tá bom? O idoso é a pessoa que tem mais de 65 anos. E onde que está isso? Artigo 34 da Lei 19.741 de 2003, o Estatuto do Idoso, tá bom? A renda per capita, ela tem que ser como? Inferior a 1/4 do salário mínimo. Sempre? Não. A jurisprudência já se formou no sentido de que a renda mensal superior a 1/4 do salário mínimo não impede a concessão do benefício assistencial. E aonde que está isso? No artigo 20, parágrafo 3º da Lei 8742 de 93. É possível o recebimento de 2 LOAS para a mesma residência? Sim. É possível, porque o recebimento daquele LOAS não entra no cálculo da renda per capita daquela pessoa que vai receber, mas isso é regra só para o idoso, para o deficiente não. Então, assim, se você tiver 2 deficientes dentro da mesma casa, essa regra não se aplica. Vocês conseguem entender quando eu falo sobre o benefício do LOAS, que é um benefício muito difícil de você ter coragem de cobrar, assim, lógico que eu cobro LOAS, não estou querendo dizer que eu faço de graça, mas ele dói o coração, entendeu? Porque, assim, são pessoas extremamente necessitadas, que você sabe que passa fome, tá? Que mais? É possível acumular os benefícios previdenciários? Então, aí o que acontece? Se a pessoa recebe um LOAS e, de repente, ela consegue localizar o pai, vamos supor, um incapaz, um deficiente, ele recebe um LOAS e ele consegue localizar onde está o pai e ele vai começar a receber a pensão alimentícia. Aí, vamos supor que tá lá ainda recebendo LOAS, porque não fica só a pensão alimentícia e tal, mas esse pai falece. Então, ele teria que escolher entre o benefício do LOAS ou o benefício da pensão por morte. E ele vai escolher o quê? Aquele que é mais vantajoso. É lógico que a pensão por morte vai ser mais vantajosa para ele nessa situação. Por quê? Porque o LOAS, ele não dá direito a 13º salário. Então, quem recebe LOAS não vai receber igual na pensão por morte. Ele vai receber só 12 salários no mês, 1 por mês. Não vai ter o 13º salário, tá bom? A concessão desse LOAS pode ser revista a cada 2 anos para reavaliação e condições que deram origem, tá? Inclusive, a Previdência Social faz isso para verificar se a renda per capita daquela família aumentou ou não, tá bom? E o LOAS, ele pode ser suspenso? Pode sim. Se tiver uma irregularidade na concessão do benefício, ele vai ser suspenso. E onde está, Tatiana, as regras que vai ser cessado o LOAS? Então, vamos lá. Artigo 627 do INSS 20/2007. Daí ele vai cessar como? Pela morte do beneficiário, pode ser uma morte presumida ou declarada em juízo, ausência declarada do benefício, falta de comparecimento no exame médico, tá? Falta de apresentação pelo idoso ou deficiente da declaração lá que compõe o grupo e a renda familiar, ou aquele exemplo que eu dei da concessão de outro benefício. É um benefício intransferível, não gera direito a recebimento de pensão por morte do beneficiário, tá bom? Com a morte, cessa o LOAS. E, infelizmente, cheguei ao fim da minha palestra. Eu encerro agora a minha contribuição com vocês. Foi muito bom estar aqui nesse ciclo de palestras Semana da Mulher. Eu agradeço o convite. Quero parabenizar
todas as mulheres que estão aqui, minhas amigas, o presidente da Prerrogativas, doutor André Amin, que sempre apoia a participação da mulher nas comissões. Agradecer a minha família, agradecer a Deus, agradecer a você, Fábia, e eu quero dizer que eu tenho orgulho de ser mulher, porque a mulher é sinônimo de música, a mulher é sinônimo de poesia, arte, filme e novelas. E eu queria terminar com uma frase: que nós possamos ser mulheres que consertam a coroa de outras mulheres sem dizer ao mundo que estava torta. Uma boa noite. Quero agradecer, Tatiana, pela sua palestra, pela sua aula. Fiz várias anotações. Imagina. Depois tenho várias perguntas em box também. Eu respondo porque previdência todas, não é a minha área. É que eu estou agarrada no horário que você sabe. A questão. É. Mãe, mulher, mãe, advogada, mãe. Gente, muito obrigada pela presença de todos. Quero agradecer mais uma vez a Tatiana, aos presidentes de comissão que estão presentes, a minha comissão que eu vi também presente, vi a Fernandes, André Fernandes, Ana Paula Ramos, a Thaís, quero agradecer também o Rafael dos Santos, que eu vi aqui presente, e tantos outros que eu vi, a Kátia Soares, todos os outros que eu fui olhando aqui. Eu não consegui ver a lista dos participantes, eu não sei como que mexe aqui para ver a lista. Duas, eu vou vendo conforme vão falando aqui no chat. Então, eu agradeço imensamente a participação de todos, de todas e de todas. Agradeço também as nossas superpoderosas, Beatriz, Andressa, Carol, Miriam. Agradeço também São Paulo, pelo Danilo, por toda a colaboração, por toda a ajuda. Agradeço a diretoria e muito obrigada. E amanhã nós temos mais um encontro nosso e eu espero que todos venham prestigiar a nossa querida vice-presidente da Direito da Diversidade Sexual, que é a doutora Tereza, e eu acredito que vai ser também outra palestra excepcional, como foi essa, como foi a de ontem. Realmente, essas mulheres da OAB são mulheres espetaculares. Muito obrigada, Tatiana. Sim. Parabéns. Obrigada a você, Fabi. Muito obrigada a todos. Muito boa noite, muito obrigada a todos e a todos.